Irmãos, paz do Senhor. Irmãos, o Senhor colocou no meu coração para falar com os irmãos, né? Desculpa a cara de cansada, tá, irmãos? Aqui o dia foi longo, cansativo. Enfim, o Senhor colocou no meu coração sobre o desabafar com os irmãos, né? Que quando nós carregamos, né, a presença do Senhor em nossas vidas, né? Não que isso faz da gente melhor que alguém, não, né? Isso faz da gente aí escolhas do próprio Deus, né, irmãos? Porque o Senhor escolheu o irmão e a irmã muito antes do irmão, né, vir se formar aí do ventre, no ventre da mãe, né? É o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que escolhe os nossos corações, né? É óbvio, né, irmãos, que a gente não pode ficar se achando, porque existem chamados, existem escolhidos, mas existem eleitos também, né? E o Espírito Santo coloca no meu coração que os eleitos são aqueles que permanecem, né, irmãos? Porque muitas das vezes a gente é chamado para a obra, a gente nega, né, servir a Deus, né, servir para que nós fomos designados, né, antes de vir a esse mundo, né, porque todos nós nascemos com um propósito, né, o que eu tenho no meu coração, né, o Deus, ele é um Deus criador, somos todos criaturas de Deus, em Jesus somos adotados, né, irmãos, no novo nascimento, que é o nascimento em espírito, somos adotados, né, por meio da graça de Jesus, né, mas somos criaturas, né, então fomos, assim, antes de ser filhos, né, irmãos, antes de nascermos de novo, que eu digo, somos todos, assim, criaturas, fomos criados com um propósito, né, de servir e adorar o nosso Criador. Viemos todos do mesmo ventre, né, que é o ventre do nosso Criador. Então, assim, o que o Senhor coloca em meu coração, irmãos, que há pessoas que são chamadas sim, né, mas negam esse chamado, porque o Senhor, ele busca adoradores em espírito e em verdade, não robôs, né, não marionetes, né. É engraçado que o homem é tão manipulador, mas o nosso Criador, né, o Todo-Poderoso, né, ele não é manipulador, né, ele nos ama tanto, né, ele ama tanto a sua criação, que ele nos faz ter ali o livre-arbítrio de escolher em adorá-lo, né, ou aí viver uma vida por si só, né, que leva o que? A perdição, né, essa foi a perdição, né, de Satanás, né, trocou a adoração ao seu Criador, né, pelo ego, né, superego, digamos assim, para os irmãos, eu e os irmãos entenderem o que o Espírito Santo quer nos falar, né, porque o Senhor está falando primeiramente comigo, como eu sempre costumo falar em todos os vídeos, né, irmãos, não é eu apontando o dedo para ninguém, não, eu sabendo muito bem que a palavra está cortando primeiro aqui, né, para depois eu repartir com os irmãos. Então, e tem também pessoas escolhidas, né, que até fazem a obra, né, mas nem sempre esses escolhidos se tornam eleitos, que se permanecem, né. Infelizmente, há pessoas que são escolhidas, estão fazendo a obra e se desviam, né, fazendo a obra, e aí achando que pode enganar o Deus Todo-Poderoso, né, e não podemos enganar Deus, né, está na palavra de Deus, não se escarnece, não se zomba, né, então tudo que está encoberto, né, seja bom, seja mal, será ali descoberto, né, então todas as nossas obras ali serão, né, ali pelo Deus juiz, né, ali mostradas, né, para nós, então não temos escapatória do juízo final, né, irmãos. Então é interessante, né, que mais uma vez, né, o Espírito Santo me direciona, irmãos, de a gente não se importar com o julgamento alheio. Muitas das vezes a gente se importa, né, a gente tem nossas falhas, nós temos nossas cartelas de erros, irmãos, como qualquer ser humano, né, mas o que o Senhor busca em nós é o que ele buscou em Davi, né, um coração verdadeiramente arrependido, quebrantado. Davi, no meio de uma cartela de erros ali, errou feio, né, eu já falei isso em vídeos anteriores, né, já usei Davi como exemplo, errou feio, né, irmãos, um soldado fiel dele, ele colocou ali de frente para a guerra, de uma forma proposital, né, para que ele viesse morrer e ele pudesse ficar com a esposa dele,
né? Um erro assim, né, que a gente olha assim, meu Deus, que coisa feia. Meu Deus, que coisa feia, realmente, né? Foi um pecado horrível, né? Assim, irmãos, isso aí já é eu, Marcela, tá? Pior do que o que ele fez com o adultério, né? Não, já, como se não bastasse ele pegar a mulher do homem, né? E se deitar com ela, aí ela acabou engravidando, né? E era um soldado fiel dele, né? Como se não bastasse essa traição, ele, não satisfeito, né, quis tirar a vida do próprio homem, né, achando que ia ficar encoberto, e nada fica encoberto, né, irmãos? Tudo que fazemos é descoberto. É uma palavra difícil, irmãos, mas a gente tem que entender, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, ou seja, muitas das vezes nós temos que crescer, nós temos que aprender com nossos erros, né, e foi o que aconteceu com Davi, né, as consequências do pecado dele vieram, né? E vieram uma atrás da outra, né? Porque grande foi o pecado, né? Ele não só se deitou com a mulher do próximo, que esse próximo não era qualquer um, era um soldado ali, fiel a ele, né? E depois ainda, de uma forma proposital, tirou a vida deste homem e ainda seguiu com a vida como se nada tivesse acontecido, que também acho um gravíssimo erro. Então, tudo isso que ele fez, essa sequência de erros, levou a uma sequência também de colheita para a vida dele, né? Quantas coisas ali ele colheu, né, irmãos? Além de ver o primogênito deles ter que morrer, né? Ele ainda viu ali, desse casal, né? Ele ainda viu ali o seu filho, nossa, é horrível, né, irmãos? Sermos traídos, né? Traídos por amigos, traídos, né, por parceiras, não importa, irmãos, mas pelo próprio filho, né? Ver ali o filho perseguindo ele à morte, ou seja, aquele sangue ali que ele derramou, o filho ali, ele sentiu na pele, o filho tentando matar ele, né, irmãos? Mas o Senhor ali teve misericórdia na vida de Davi, né? Davi foi chamado de servo do Senhor, né? Porque, ai de nós, né, irmãos, se nós fôssemos, como é que eu posso dizer, cortados por conta dos nossos erros, eu acho que não ia sobrar nenhum, irmãos, entendeu? Porque perfeito mesmo sobre essa terra só foi Jesus, né? Mas isso não quer dizer que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, né? Vai vir consequências de todos os nossos erros, né? Uma atrás da outra, né? Mas isso não quer dizer que o Senhor lançou fora Davi. Davi tem um salmo dele que eu acho lindo, que ele diz assim: não te retiras de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, Davi sabia que ele podia perder tudo, menos a presença do Senhor. Então ali o Senhor viu ali um coração ali arrependido, né? E teve ali misericórdia de Davi. E é assim na minha vida, é assim na vida dos irmãos, né? Quantas vezes nós temos uma sequência de erros, né? Uma cartela de falhas, de tropeços, da gente errar feio, né, irmãos? Aquilo que a gente, meu Deus, quando o profeta vem entregar Davi, né? Quem é esse homem? Davi se indignou. Quem é esse homem que merece a morte? Aí o profeta, perdão, que eu até esqueci o nome do profeta, tá, irmãos? Aí o profeta virou para Davi e disse: esse homem é você. Ou seja, aleluia. Se alguém viesse entregar, né, a nossa história sem dar o nosso nome, né, e puxar ali os nossos erros, a gente, mas que coisa feia que essa pessoa fez. Aí esse profeta, né, estou usando isso como exemplo, dizer: é você, né? Então ali Davi teve um despertar que ele era um homem que precisava se arrepender, né? Isso não quer dizer que ele ficou ileso às consequências, né? Deus é justiça, ele usa a balança justa, né? Ele não vai só fazer justiça na vida dos perseguidores, ele vai fazer justiça primeiramente, né, ao seu povo, porque o seu povo tem que ser lavado, tem que ser remido pelo sangue do seu filho, né, Jesus. Não é qualquer povinho, então a gente tem que ser purificado dos nossos erros. Então, mas Absalão foi tratado de uma forma, né, também, tanto que ele perdeu a vida, né, perseguindo ali o próprio pai, né,
ele não ficou ileso, né? Ele acabou ali pagando com a própria vida, né? Um rapaz ali bonito, né? A distância, um homem que chamava atenção, tinha a vida toda pela frente, mas escolheu perseguir o próprio pai e acabou pagando com a vida. Isso o Espírito Santo me direciona, irmãos, que eu não ia nem falar isso, mas Deus começou a falar assim. Isso me direciona que nós temos erros, sim, que o Senhor coloque em meu coração, né? Os irmãos, temos erros, sim. Nós estamos aí colhendo muito desses erros para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, mas o Senhor nos mostra que nós temos aí um coração quebrantado, um coração aí disposto a não sair da presença do Senhor. Aleluia. Então, isso não quer dizer o quê? Que o Senhor vai tratar dos nossos perseguidores, né? Seja do nosso sangue, né? Seja muitas das vezes colegas de trabalho, parentes, né? Que muitas das vezes está até distante, né? Mas com o inimigo aí colocando sempre a nossa vida ali, eles sempre proferindo maldições para nossas vidas, né? Vai tratar desses perseguidores. Tratou de nós. Muita colheita, aleluia, muita colheita de um outro tempo. Nós colhemos, se o Espírito Santo me direciona que nós colhemos consequências de erros, nós colhemos uma vida distante da vontade dele, uma vida assim que a gente, não, vou escolher essa vida, o Senhor nos deixou à vontade, mas hoje nós estamos colhendo as consequências, né? Muitas das vezes casar com a pessoa errada, muitas das vezes não ouvir um conselho de uma pessoa mais velha, né? Da gente dar mais valor aos estudos, muitas das vezes da gente não pensar no dia da manhã, né? Em lutar pela casa própria, em lutar pelo nosso carro, né, irmãos? Porque nós estamos aqui nesse mundo, né? Em lutar pela nossa independência, assim, digamos. São várias situações, né, que o Espírito Santo nos direciona. De sermos umas pessoas irresponsáveis, né? Pessoas que fazem aliança de amizades, de relacionamentos com qualquer um. Aleluia. Pessoas que muitas das vezes escolhemos caminhos errados que desagradaram o Senhor, né? Nos prostituímos, né? Em situações que acabamos nos sujando no erro, né? E várias situações aí, né? Alguns irmãos de repente foi preso, alguns irmãos aí cometeram coisas que até mesmo parentes não olham na cara, né? Há diversas situações, mas o Espírito Santo me direciona que sim, colhemos, né? Esse velho tempo. Nós colhemos o que plantamos, abusando do nosso livre-arbítrio, mas o Senhor me direciona a um novo tempo que chegou, né? Aleluia, que chegou através desse tempo que o Senhor nos tratou, né? Porque nós viemos aí de uma situação no qual o Senhor nos tratou, né? E nisso que o Senhor nos tratou, a gente passou ali plantar ali de uma forma assim, irmãos, como é que eu posso dizer? De uma forma ali apanhando, aleluia, sendo apertado, mas aprendemos, né? De uma certa forma, plantar, a obedecer, plantar, a procurar buscar o Senhor enquanto se pode achar, a plantar, buscar a presença do Senhor, como eu disse anteriormente, a plantar e saber que podemos perder tudo, menos a presença do Senhor. Há um plantar de buscar, né, conhecimento na palavra, em buscar o que Deus quer, a ouvir o chamado dele, a plantar em querer ouvir o chamado. Não, Senhor, eu quero ouvir o teu chamado. Eu quero viver nessa terra para saber para o que o Senhor me criou, né? Porque eu sou daquele grupinho de pessoas, irmãos, que as pessoas falam, Deus tem um chamado, Deus te criou para ele, e eu sou daquele grupinho, eu não quero saber,
Eu sou daquele grupinho que fala, eu não quero saber, eu quero viver a minha vida, eu não quero viver o que Deus quer para mim. Eu já cheguei a pensar assim, quando eu era bem jovem, irmãos. Cheguei a pensar assim, de uma irmã entregar para mim numa estação de trem, até a estação do Meia, aqui no Rio de Janeiro. Ela entregou para mim, eu acho que eu era bem jovem, eu tinha uns 19, 20 anos por aí. Aí a irmã entregou para mim, Deus tem muitas coisas boas para entregar para a irmã, só que a irmã tem que colocar o Senhor em primeiro lugar, buscar em primeiro ao Senhor e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ela me entregou essa palavra. Eu era muito jovem, irmãos, em comparação a hoje, eu era muito jovem. Então, claro, né, 20 anos. Aí, só que ali eu fui bem arrogante. Eu dentro de mim, eu não quero saber o que Deus quer. Eu quero ter o direito de escolher. Eu lembro que eu pensei assim. Eu quero ter o direito de escolher. Eu não quero viver a vidinha que Deus quer. Eu quero viver a minha vida. Ali eu escolhi o livre-arbítrio. Então, ali o Senhor permitiu, né, que eu vivesse essa vida que eu tinha escolhido, de abusar do livre-arbítrio, né, de ser ali o filho pródigo, né, o Senhor está me direcionando a isso, e acabar colhendo uma sequência de erros, né, mas quando eu voltei para Jesus, que eu falei em outro vídeo, foi com 31 anos de idade, que eu voltei para Jesus toda arrebentada, com a alma ferida, de sentir a dor no corpo, né, que as pessoas elas acabam amenizando, né, as dores da ansiedade, as dores da síndrome do pânico, né, mas quem sentiu na pele sabe que são dores terríveis e são dores de morte, sim, são dores de morte, sim, né? A nossa alma está toda arrebentada. Então, às vezes está tão arrebentada, tão dolorida, aleluia, que a gente sente no corpo físico essas dores, né? Quando chegamos nessa situação aí de ansiedade, né? E são vários fatores, né, irmão? Se eu ficar aqui explicando, vai demorar muito. Aleluia, mas o Senhor me direciona a várias situações, né? Nessa época, eu busquei um determinado lugar, né, que eu tenho que ter vigilância no que eu falo, né, que não era o lugar do Senhor, né, digamos assim, né, para os irmãos entender. E ali parece que, né, o outro lado ativou o espiritual. Só que quando o outro lado, né, o lado das trevas ativa nosso lado espiritual, é para nos arrebentar. Não é como o Espírito Santo, né, que nos ativa para fazer a vontade dele, fazer a obra dele, né, nos mostrar o único caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, não. Nos ativa ali para a gente ser escravo dele. Então, nessa que foi ativado, né, eu comecei a ter problema com já estava tendo ali uma tendência forte de depressão, um problema forte com depressão, que veio uma mistura de crises de ansiedades horríveis, que síndrome do pânico, qualquer coisinha eu tinha um ataque de pânico horroroso, irmãos, que eu não quero nem lembrar dos detalhes, mas irmãos que já passou isso, sabem que são horríveis. Eu quase fui para a beira da morte mesmo, né, não é brincadeira. Então ali eu senti ali todas as dores da minha alma, que eram horríveis, né? Mas o mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo que cura. Aleluia, né? O processo de cura da alma, ele é demorado, né? Ele, assim, tem o que eu sou? Eu já tenho vai fazer acho que 4 anos, 32, 2, 3, 4. Vai fazer 4 anos que eu sou convertida. Eu ainda estou nesse processo de cura de alma, né? No nosso espírito é rapidinho ativado, né? A gente ali, quando a gente realmente, se o sonda que o nosso coração se arrependeu, a gente é batizado no Espírito Santo. É rápido, mas a alma é um processo demorado, né? E ainda reflete no nosso corpo, né? Traz até muitas vezes doenças. Eu acredito que o Senhor me poupou de muitas doenças, né? Porque eu estava correndo um grande risco aí, assim, que Deus o livre e nos guarde, né? De um câncer, de algo, porque mágoa, irmãos, causa câncer sim, né? E minha alma estava tão ferida, tão arrebentada, né? E eu ali guardando mágoa, né? E o Senhor está me curando, né? Está curando o irmão e a irmã também, né? Se o irmão aí se identifica com esse processo, está curando o irmão e a irmã. Não importa, irmão, se é um processo aí de 10 anos de cura de alma,
O que importa é que o Senhor está trabalhando, né? Então, através desse tratar, né? Através desse tempo que ele tratou dessas feridas, a gente foi ali plantando, fazer a vontade dele. Então, com isso, ele foi preparando um novo tempo, é a confirmação do vídeo anterior, um novo tempo, né? Através desse tratar, a gente foi ali, como é que eu posso dizer, como está no Salmo 126, se eu não me engano, ou 127, eu acho que é o 126, aquilo que plantamos chorando, vamos colher, né, com alegria, com júbilos, né, com cesto cheio de feixes, né, não, irmãos, perdão, é que eu tô cansada, mas aí vamos voltar ali felizes, né, nessa colheita aí, porque houve, mais uma vez o Espírito Santo me direciona, houve aí uma sequência de erros que plantamos, que colhemos, né? E que estamos colhendo ainda, mas também através do tratar, né? Do tratar que o Senhor teve conosco, né? Através do processo da cura de nossa alma, a gente passou ali, sendo direcionado pelo Espírito Santo a plantar a vontade de Deus, né, do Deus Pai. Então, a gente ali plantando a vontade de Deus, ele ali foi preparando um novo tempo para nós, né? Não porque merecemos, mas porque o Senhor, aleluia, é bom, irmãos. Deus é bom. Essa semana o Senhor colocou muito no meu coração, Deus é bom, porque ai de nós, se nós não tivermos um Pai tão bom, né? Como Jesus, né, disse, né, se nós que somos maus queremos dar o melhor para os nossos filhos, que dirá o Pai que está nos céus. Então o Senhor aí preparou o melhor para mim e para a vida dos irmãos. É o que o Senhor colocou em meu coração, irmãos. Peço desculpa, tá? Por eu não saber, talvez não expliquei ali nomes, né? Me atrapalhei um pouco, porque eu estou realmente um pouco cansada. Mas o que importa é a mensagem que o Deus colocou no coração dos irmãos, tá? Fique na paz do Senhor. Que o Senhor continue abençoando muitos irmãos e te prepara, né? Prepara aí o coração, porque um novo tempo chegou na vida dos irmãos. Somente creia. Aleluia, porque o Senhor é bom. Fique na paz de Jesus.